Olá! Hoje eu quero fazer o nosso estudo, o nosso encontro em duas partes. A primeira, eu vou ler um trecho de um texto da Revista Espírita que dá para encontrar na internet, na Kardecpédia, e depois a gente vai conversar a respeito. Então, o trecho é esse. O Espiritismo não é uma religião porque não tem dogma, nem culto, nem sacerdotes, nem artigos de fé. É mais que uma filosofia porque sua doutrina é estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. É para fornecer essa prova que os espíritas evocam os espíritos de além-túmulo. E assim continua, mas eu queria me deter só nesse ponto que fala, né, que o espiritismo não é uma religião porque não tem dogmas, nem cultos, nem sacerdotes, nem artigos de fé, e assim vai. O texto está então na Kardecpédia, é um texto da Revista Espírita de 1866. Bem, nós já sabemos que o Espiritismo não é uma religião, que o Espiritismo pode inclusive ser tratado como uma religião por algumas pessoas que assim o queiram, porque o Espiritismo tem o seu lado religioso, né? Colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estão todas as obras, né? E as obras do Kardec. Mas, na sua essência, ele não é uma religião. Porque ele não tem todas as características, né, básicas de uma religião. Eu volto a falar sobre isso e eu vou deixar fixado nos comentários desse vídeo um vídeo que eu fiz dizendo exatamente isso, né? Falando sobre isso. Mas eu volto a esse assunto. Vocês me desculpem, eu tô um pouco afônica. A minha bronquite em épocas de genocídio, ela sempre fica mais violenta. Eu volto a esse assunto porque tem acontecido algumas coisas interessantes aqui no canal. Um vídeo que eu fiz falando do porquê que eu não uso para o estudo. É importante que as pessoas entendam e leiam tudo e ouçam o vídeo e assistam o vídeo até o fim. Eu disse, porque eu não uso o Evangelho segundo o Espiritismo para estudo aqui nesses meus vídeos. Expliquei e argumentei, né? Expliquei. Não é que eu não tenha lido, já li várias vezes, mas esse vídeo gerou alguns comentários curiosos, né? Pessoas ficaram, primeiro, dizendo que eu não era espírita, que eu era espiritualista, que, enfim. Gente, existe um clichê, existe um clichê padrão, né? Tipo um carimbo. E esse carimbo foi usado durante todo o século XX aqui no Brasil, pelo movimento espírita brasileiro, né, capitaneado pela FEB e capitaneado por outras entidades, né, de dirigências e tal, de dirigentes espíritas, que é aquele carimbo de que, para tu ser espírita, tu tem que preencher todos aqueles pré-requisitos. Tem que ter voz mansa, tem que falar só de forma religiosa, tem que ficar aparentando uma humildade, uma doçura que na verdade a pessoa não tem que tentar ficar falando de forma rebuscada para aparentar uma cultura que também a pessoa não tem. Enfim, né, gente? É um clichêzinho bem tosco, e que se a pessoa escapa um bocadinho desse clichê, pronto, já leva, não, tu não é espírita? Bom, eu sou espírita.
Ai, que coisa chata. Eu acho que a gente tinha que fazer um teste. Vamos fazer um teste para ver se a pessoa é espírita. Mas eu vou chocar mais ainda, muito mais ainda, porque tem gente muito preocupada com as minhas mandalas ali atrás. Vocês estão vendo minhas mandalinhas ali atrás? Eu vou explicar sobre elas e quem se dispuser, no finalzinho, eu fiz um videozinho mostrando cada uma delas mais de perto. Essa grande aqui não fui eu que fiz, tá? Essa é da Indonésia. Mas as outras todas fui eu que fiz. E a história dessas mandalas é que eu estava num processo de, não depressão, não era depressão, angústia e ansiedade. Muito grandes, né? Muito grandes. Num período do meio do ano de 2020 em diante, eu comecei a entrar num processo de ansiedade muito grande com toda essa situação que a gente está vivendo, né? Sem perspectiva e tal. E consegui, através do desenho, entrei em alguns vídeos de pessoas que ensinam. Quem quiser, gente, na internet tá cheio de gente que ensina a fazer. Eu não tenho gabarito para ensinar porque eu tô aprendendo. E eu, como sou assim, eu lido muito com arte, tá? Eu lido muito com arte, eu trabalho com arte, né? A arte comestível, a arte culinária. A minha arte é culinária, né? Eu faço esculturas de bolos e doces, e isso é artístico. Então eu tenho essa veia, né, de arte. A arte me acalma, a arte me faz. Como eu não estou trabalhando, porque não tem mais festa, né? Porque nós estamos numa pandemia, eu comecei a sentir muita falta daquela coisa, daquele envolvimento com a arte. E as mandalas me ajudaram de forma incrível. Agora tem gente que fica vendo as minhas mandalas ali atrás e fica zombando, né? Tipo, ai, uma espírita não pode ter mandalas ali atrás. Gente, eu não uso as mandalas de forma religiosa e respeito de coração quem o faz. Que lindo, que maravilha que existam pessoas que conseguem despertar a sua espiritualidade sem encher o saco dos outros, né? Através de uma coisa bonita, né? Bonita, eu acho lindo, acho maravilhoso. Adoro incenso, adoro. Se eu puder, eu acendo incenso por tudo. Não sou espírita, porque eu gosto de incenso. Adoro a minha caveira. Essa caveira fui eu que fiz, eu já mostrei uma vez, né? No início, quando eu tava terminando, também fiz na pandemia. O nome dela é Pandemia. É inspirada numa arte mexicana, tá? Agora, não sou espírita, porque eu curto a minha caveira, que eu adoro a minha bruxinha. E quando eu falo adoro, eu não tô dizendo que eu uso isso como símbolo religioso de fazer adoração. Não, é adoro, é o verbo. Curto. Ó, minha bruxinha, que é o símbolo das feministas, né? Por quê? Por que a bruxinha é o símbolo das feministas? Porque quem foram as vítimas daquelas fogueiras da Inquisição? Foram mulheres diferentes. Mulheres que ousaram ser diferentes, né? Foram queimadas vivas em praça pública, tidas como bruxas. Então nós, no movimento feminista, e o movimento que eu participo, o movimento do qual eu faço parte, não é nenhum movimento alucinado que sai dizendo que mulher trans não é mulher, tá? O movimento espírita do qual eu faço parte é um movimento inclusivo, né? Não é um movimento excludente. Então, olha só que eu achei, que eu amo o Caminho Zen. Esse livro, antes de eu começar a ler as obras de Kardec, antes de eu me dizer espírita, né, na década de 80, início da década de 80, eu li, aprendi a meditar. Não sou budista, mas aprendi a meditar, e a meditação, e como eu no início da pandemia não conseguia mais nem meditar, por isso que eu tive que apelar para o desenho, porque isso é um tipo de meditação ativa. Então, gente, vamos abrir a cabeça, isso é cultura, sabe? Agora, não, eu sou espírita, não vou ler nada do budismo. Gente, que coisa mais tosca, sabe? Por isso que tem tanta gente saindo e se dizendo decepcionado com o movimento espírita. Porque, por favor,
sabe? Por favor, é uma limitação tão grande, olha, uma coisa assim tão, o adjetivo mais assim tão chata, sabe? Uma coisa chata. Vamos parar de ser chato, gente. Ah, esse aqui é o meu filho que fez quando tava na 5ª série, eu acho. E o de cima foi minha filha que fez, minha linda, que fez quando tinha uns 3, 4 aninhos, ela adorava rabiscar. Bom, vocês podem ver que eu adoro emoldurar as artes da família, né? Então é isso. Parem de ficar apontando o dedo para os outros e recriminando os outros pelas suas expressões humanas. Somos seres humanos, cada um de nós é um ser humano. Agora, porque a pessoa tem lá, agora tu entra na casa de alguém, vai ter lá uma santinha, um não sei o que, tu vai dizer, tu não é espírita. Coisa mais chata, gente. Que coisa mais assim antiquada, que coisa mais quadrada, que coisa mais, sabe, tosca e boba. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. E sabe, essa coisa de ficar passando, vamos passar o espiritômetro. Vamos ver até quando vai o espiritômetro de cada pessoa. É uma coisa mais boba. Não tô competindo com ninguém para ver quem é que é mais espírita do que o outro. Sabe? Isso é uma coisa muito assim, nada a ver. Não se trata disso. Não se trata disso. O que se trata, e é isso que trata o movimento do qual eu faço parte, é abertura, sabe? Eu fazia parte de um grupo de espíritas que estava asfixiado com tanta chatice, com tanta tosquice. Então, a arte, a beleza, e a gente lê outras coisas, é uma questão de cultura, gente. Uma questão de cultura. Nós precisamos abrir, sabe? Leiam outras coisas, conheçam o mundo, porque ficar nessa mesmice chata não tem cabimento, sabe? Não tem cabimento. E eu não tô para competir com ninguém o grau de espiritismo. Ó, tu é high level no espiritismo. Não tô fazendo isso. O que eu me dispus aqui no canal, de forma humilde, tranquila, serena, é compartilhar aqui os meus estudos. E o que eu uso como base, são as obras de Kardec. Sempre foram as obras de Kardec. Eventualmente, um ou outro livro, né, de espíritas, que também são espíritas progressistas, que também usam as obras de Kardec como base. Foi a isso que eu me propus, tá? Foi a isso que eu me propus. Agora, vem gente aqui encher o saco. Eu não tenho paciência pra gente que vem encher o saco, não. Não tenho. Simplesmente não tenho. Vem encher o saco pra ver. Tu não é o espírito o suficiente. Como é que eu não sou espírito o suficiente? Sabe? O que essas pessoas pensam que são para ficar apontando o dedo para os outros e ficar decidindo se as pessoas são ou não são espíritas? Mas vão se catar, sabe? Vão se catar, gente. Olha, a minha pandemia tá dizendo assim, ó, não encher o saco dos outros, deixa a Suzy em paz, que ela não tá fazendo mal pra ninguém. Chatice. Olha, chatice. Pode parar. Olha, gente, vou te contar. Essas coisas, essa chatice, essa falta de empatia, essa falta de humanidade. Gente, as pessoas não esqueceram que nós estamos no meio de uma pandemia, sabe? No meio de uma pandemia. E aí, alguém se dispõe a abrir o seu coração e falar da maneira como leva a sua espiritualidade, né? Por opção. Eu poderia ter escolhido ser qualquer outra coisa. Eu escolhi ser espírita. Não fiquem colocando minhoca nas coisas que as outras pessoas fazem, gente. Olhem para si mesmos. Eu acho que é esse o nosso problema. Esse é o nosso problema.
As pessoas ficam apontando para o outro, mas esquecem de si mesmos, esquecem de olhar para dentro de si. Eu não tô disputando se sei, sabe de cor, um monte de coisa, mas que, olha, parabéns, não quero saber nada de cor, acho um saco isso. Sabe o que que eu gosto de saber de cor, gente? Poesia. Aí é outro departamento, é outra coisa, tá? Poesia. As minhas gavetinhas para decoreba, para saber de cor, eu guardo todas elas para poemas. Para livro de estudo, seja lá do que for, não, né? Por favor, não vou. O livro tá aqui, eu quero, vou lá, busco. Não vou ficar recitando de cor. Não. Faz favor. Ó, a bruxinha tá dando tchau, tá? Ela quer que eu mostre pra vocês o Elfo Zé. Quem botou o nome dele de Elfo Zé foi a minha neta. Minha neta é estadunidense. E aí, quando ela vem aqui, ela diz: vovó, where is Elfo Zé? Linda. Saudade dela. Fiquem bem todos e todas, tá? Não foi um desabafo, mas foi algo, foi mais um pedido, tá? Um pedido. Isso que eu tô fazendo, né? Parem de apontar dedinhos pros outros, né? Usem seus dedinhos para coisas mais lúdicas. Mexam na terra, acariciem alguém, acariciem um bichinho, ou vão pintar uma caveira que é ótimo, tá? Olha a quantidade de bolinhas, é ótimo. Beijos em todas e todos. Até a próxima. Essa foi a primeira mandala que eu desenhei bem no início da pandemia, dia 7 de julho de 2020. Depois eu desenhei essa no dia 24 de julho de 2020. Depois eu desenhei essa. No dia 30 de julho. Depois eu desenhei essa. No dia 21, aliás, no dia 11 de agosto de 2020. Essa no dia 6 de setembro. E a última foi essa, no dia 29 de dezembro. Foi a última de 2020. A primeira mandala que eu fiz antes de saber o que era uma mandala foi essa. Ela é de cerâmica. Eu modelei e queimei no forno. É isso.